sentar. Amém. Hoje eu quero falar... Não consegui trazer outra palavra. O tema da minha pregação hoje é Jesus. Amém. Dandara, mas por quê? Nós já sabemos de Jesus. Inclusive o nome dessa igreja é... Igreja Ministério de Cristo. Não precisa não. Obrigada. Irmãos, não basta só saber de Jesus ou saber que Ele se entregou por nós. Nós precisamos viver, falar, meditar, conhecer, nos aprofundar, escavar. O máximo possível que nós podemos viver Jesus, nós precisamos. Porque todas as coisas são para Ele e por causa dEle. Nós não só lembramos de Jesus numa música, ou numa garrafinha, ou no nosso carro que está lá escrito Jesus. Não é só isso. Isso não é suficiente. Das coisas mais importantes da igreja, o que mais precisa ser ressaltado em todas as coisas é Jesus. Nós podemos pregar de santidade, nós podemos pregar de arrependimento, nós podemos pregar sobre obediência, sobre dons, sobre frutos, sobre modéstia, sobre caráter, sobre as promessas, sobre fé, visão, avivamento, evangelismo. Mas nada disso é mais importante do que Jesus. E nada disso funciona se a base não for Jesus. Todas essas coisas são importantes. Eu não estou diminuindo, todas são importantes. Mas todas essas coisas precisam nos levar para Jesus. Amém? Uma canção precisa me levar a Jesus. Uma palavra profética precisa levar a pessoa que recebe a Jesus. Uma cura precisa levar alguém a Jesus. O evangelismo precisa levar pessoas para Jesus. O meu trabalho precisa levar alguém a Jesus. Tudo é para um lugar só, que é Jesus. Amém? E se você não tiver convicção disso, todas as coisas que você faz no reino estão com a motivação errada. Infelizmente ou infelizmente pode até dar certo. Chegam para Paulo e falam assim: Paulo, tem pessoas pregando o nome de Jesus, mas eles estão pregando por outros motivos. Paulo fala: não importa, o que importa é que estão falando dele. A motivação não era certa, às vezes pode até dar certo. E muitas vezes a gente pode buscar coisas aqui na igreja, mas às vezes é por religiosidade, às vezes é porque é o que parece certo, às vezes é para mostrar que eu sou mais crente, às vezes é para satisfazer alguém ou o meu ego, por mais que pareça certo. Mas se não for pela motivação correta, de nada vale. Amém? Se você louva, ou se você prega, ou se você busca as coisas de Deus sem a motivação chamada Jesus, você será insatisfeito e incompleto nessas coisas. Porque a sua satisfação será o seu trabalho. Será a opinião de alguém. E não Jesus. Amém? Olha o que Paulo fala. Filipenses 1, bebê. 25. Ele estava na dúvida se ele morria ou vivia. Oh, que engraçado, né? Eu morro? Vai ser bom demais. Quem já não é? A gente está naqueles dias melancólicos. É melhor morrer, né? Porque encontrar logo Jesus na sua plenitude.
Paulo estava tipo assim. Ou se ele vivia e continuava a obra. E aí ele entendeu que olha o que ele falou. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, porque para o seu progresso e a alegria na fé. A fim de que, pela minha presença com vocês outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O que ele está falando aqui? Nessa terra eu sofro. As pessoas querem me maltratar, as pessoas vão atrás de mim. Eu estou sofrendo aqui. Mas eu vou estar aqui, eu vou servir porque eu quero que vocês se aproximem mais de Jesus. Todo o trabalho que eu fizer no reino tem que ser para levar alguém mais próximo de Jesus e não para satisfazer o meu eu ou o meu propósito. Amém? Olha a importância do nosso papel. Vamos entender um pouco mais sobre Jesus. Deus, Pai, que está nos céus, escolheu, foi escolha dele. Eu escolho honrar Jesus. E eu escolho fazer todas as coisas em Jesus. Olha lá em Filipenses 2, versículo 9. Todo mundo conhece? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus escolheu que tudo fosse colocado no nome de Jesus. Ele decidiu exaltar Jesus. Ele decidiu que a nossa salvação viesse através dele. Colossenses 1, o próximo 19, olha o que fala. De novo, pois foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude, e por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes, nós estávamos separados de Deus e nós éramos inimigos de Deus por causa da disposição interior do mal que está em nós. Próximo. Contudo, agora Deus nos reconciliou pelo corpo físico de Jesus, por meio da morte, para nos apresentar diante dele, santos, sem culpas e livre de toda acusação. Último. Desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do evangelho, que é quem? Jesus. Deus escolheu que em Jesus, céu, terra e o que está embaixo da terra fosse reconciliado com ele. Deus escolheu Jesus. Amém. Nossa salvação acontece através de Jesus. Curas e milagres e maravilhas acontecem pelo nome de Jesus. Toda transformação que aconteceu em mim, em vocês e que vão continuar acontecendo na nossa santificação é por meio de
Jesus. Dandara, mas não é o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Mas vocês sabem qual é o papel do Espírito Santo? Vamos ler aqui rapidinho João 16. Por causa do que eu disse. É esse mesmo de Bernardo? Tá. Próximo. É o 7. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está falando aqui para os discípulos. Se eu não for, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Observa uma coisa aqui. O Espírito Santo veio nos convencer dos pecados. É isso que está falando aqui? Não, né? O Espírito Santo veio nos convencer do pecado. Um só pecado. É igual fruto. Quem lembra daquela passagem dos frutos do Espírito? A gente fala errado, vocês sabem, né? Não é os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito. E vocês sabiam, parênteses, que fruto a gente não busca? Se eu quero que nasça um fruto em mim, eu não busco o fruto, né? Alguém vai lá eu quero que nasça um fruto aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é uma terra, né? Aqui, uma terra. Eu quero que nasça um fruto. Eu vou lá, cavo e pego fruto? Não, né? Não tem como. O que eu preciso fazer para nascer? Fruto. Plantar. Fruto, a gente não... Dons, a gente busca. Fruto, a gente não busca. O fruto é uma consequência do que? Cristo em nós. O Espírito Santo nos convencendo do pecado. E olha qual é o pecado que o Espírito Santo nos convence. Que os homens não creem em mim. Dandara, mas o Espírito Santo me convenceu do pecado. Vamos supor, da pornografia. Eu sei. Mas o fruto do seu pecado é a falta da crença em Jesus. Porque, gente, quando a gente está pecando, se Cristo tiver e a gente tiver a certeza que Ele está do nosso lado, não tem como pecar. Impossível, impossível. O que aconteceu quando Isaías viu a glória de Deus? Primeira coisa é parar de pecar. Amém? Eu sou uma pessoa um pouco mais fria, assim, sabe? Eu falo que, vamos supor, quando eu comparo eu com a Luma, é que nós somos dois extremos. A Luma é muito sensível. Você falar assim, Luma, você fez isso errado. Ela fica toda emocional, sabe? Que não é ruim, é bom também, né? Se todo mundo fosse com a minha misericórdia. Mas uma das coisas que mais me abala, a Luma viu ontem, o que mais, assim, me deixa, assim, triste, chateada, irritada, nervosa, o que mais? Muito triste mesmo, é quando eu pego. Parece que é uma bomba. Eu pego, aí eu fico irritada, aí eu pego mais, sabe? Quando eu pego, isso é o que me deixa mais... Eu fico mal. Mal, assim... Na bad mesmo. E eu fico tão chateada que... Eu até falei pra Luma, né? Foi ontem. Foi ontem, né? Foi. Você lembra? Ela quase passa pra ela. Foi ontem. E se eu não vigiar, eu fico tão chateada que se eu não vigiar, eu até me levo pro outro lado, que é a condenação. E aí eu já falei, Luma, não vou mais não.
olha isso, né? Então eu preciso vigiar. O inimigo, ele ataca cada um nas suas áreas frágeis, né? E a gente precisa saber disso, que é a área que a gente mais precisa vigiar. E um dos meus maiores pecados, me expondo aqui, é, às vezes, a falta de mansidão. E várias vezes eu já pedi para Deus: Senhor, eu não aguento mais, né? Eu falo que vou dar certo agora, aí chega uma situação pimba. É desse jeito, pá! E é uma coisa tão boba. E parece que é uma luta que você não vence. Quem já passou por isso? Amém? Que bom que eu sou só eu. E realmente, luto contra isso, de lutar contra o pecado. É muito fácil eu colocar a culpa na minha personalidade, ou colocar a culpa na minha criação, ou colocar a culpa em whatever, qualquer outra pessoa. É muito fácil. Mas uma das coisas que Deus ministrou com relação a isso na minha vida é que eu não tenho que ficar lutando diretamente com o pecado. Porque é uma luta que eu vou perder. E eu perco mesmo. O que eu preciso é me encher de Deus, conhecer mais Jesus, até que Ele me encha de uma forma tão grande que, nossa, o Marcelinho, ele foi no fundo do meu coração na quarta-feira. Veio na quarta-feira, irmãos. Quando ele pregou aqui, sabe aquelas palavras que você nunca vai esquecer? Uma frase, um exemplo. Que ele falou assim: se alguém corta o seu braço, o que vai sair? Vai sair água? Vai sair suco? Vai sair suco de uva? A única coisa que vai sair do seu braço é o quê? Sangue. Da mesma forma, quando alguém te machuca, quando alguém faz alguma coisa, se você está cheio de Jesus, a única coisa que vai sair é o caráter dele. Amém? Amém? Então nós precisamos buscar mais Jesus. Por isso que todos os pecados têm uma raiz. E essa raiz é o quê? Não creem em mim. Se nós lutarmos, como nós lutamos por tantas coisas, para conhecer Jesus, quando a palavra fala, busque em primeiro lugar o reino. Quem é o reino? Quem é o rei? É Jesus. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós temos que buscar Jesus, amém? Qual foi o papel de Jesus aqui na terra? Vários. Ele mudou. Eu amo, né, que os ateus, eles falam antes de Cristo e depois de Cristo, né? Eles falam, né? Né, gente? Até eles não acreditam, olha aí. Mas o papel de Jesus foi justamente acabar com o pecado, nos livrar disso. Então, Cristo em nós, o que será que vai fazer? Quando o Espírito Santo vem, o principal papel do Espírito Santo é revelar Jesus. Então, quando você cai no chão, quando você se treme todo, quando você fala em línguas, quando você grita, quando você sente a presença dele, se isso não tiver o foco em Jesus, não é nada. E amém, eu creio nessas coisas. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, o poder de Deus, gente, é tão forte. É tão forte que isso aqui não é nada. Por isso que a gente se treme toda. Dandara, o que é cair no chão? É legal explicar, né? Porque às vezes as pessoas não entendem isso. É que às vezes o poder de Deus é tão forte sobre você que você não consegue ficar em pé. Mas se isso não te levar a um lugar, só for para você colecionar experiências, não significa nada. Quantas pessoas a gente já viu cheio de Deus, cair no chão, tananã, e foi embora. Porque não usou isso para levar até Jesus. Amém? Tudo tem um alvo e um fim, que é nos levar para perto dele. Eu amo o avivamento. Eu amo. Eu creio que
Deus coloca em nós o querer e o realizar. E Ele sempre colocou muito esse desejo muito forte em mim. E desde que eu tenho muito entendimento, eu fui buscando isso. Mas, irmãos, quando a gente vai estudar a história do avivamento, vai estudar a história do avivamento Azusa, do avivamento do Canadá, vocês sabiam que o pastor Rafael estava lá? O avivamento de Gales, todos eles. Uma das principais características do avivamento é acabar com os protagonistas e colocar um só protagonista no lugar, que é Jesus. Irmãos, se você quiser receber mais de Deus e mais do Espírito Santo, vamos buscar, eu busco junto com você. Eu amo alguém queimando por Jesus, mas que a nossa motivação seja isso. Que não seja para eu ministrar melhor, para eu pregar melhor, mas que seja para eu ministrar melhor e pregar melhor para levar as pessoas a Jesus. Amém? Jesus é tudo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 13. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós temos que viver não para nós, mas para Jesus. Amém? Quando Cristo morreu, e se você recebeu isso, você morreu junto com Ele. Está escrito aqui. E nós ressuscitamos junto com Ele. Para quê? Viver para Ele. Eu já morri, eu já ressuscitei, e o meu único papel depois disso é viver para Jesus. Se eu não estou fazendo isso, eu estou sendo completamente inútil. Completamente inútil. E provavelmente atrapalhando a obra de Deus. E quando Cristo vive em você, você cumpre a sua identidade, o seu propósito. Romanos 8, bebê, 28. Olha só. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Não passa ainda, tá? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pausa. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Quem? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem, para quem vive o seu propósito. Não é para quem sente que ama a Deus. Não é isso. O povo pega esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ninguém fala o final do versículo, né? O povo pega muito versículo, que eles pegam meio versículo. Então, a todas as coisas contribuem para o bem dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual? Passa o próximo, por favor. Pois aqueles que de antemão nos conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se eu não vivo como Cristo, todas as coisas não cooperam para o meu bem.
eu me torno como Ele. E este é o nosso propósito. Então, o meu propósito é vir aqui e que não apareça a Dandara, mas tem que aparecer Cristo. Se nós não morrermos para nós e não nos ressuscitarmos com Ele, por favor, não suba mais neste lugar. Porque o papel de quem subir aqui, o único, canta, faz qualquer coisa, o único papel é levar a igreja a Cristo. E isso que eu vou falar não vem de mim, porque como vocês viram, como a gente sabe, nada bom em nós é nosso, só o mal. Tudo que é bom em mim é Cristo. Mas, sempre que eu vou pregar, a Júlia viu hoje, eu vesti quantas roupas, Júlia? Júlia, essa aqui tá boa? Júlia, essa aqui tá legal? Júlia, essa aqui tá mostrando isso? Por quê? Porque eu não quero que eu chame a atenção. E eu não estou nem falando de modéstia. Eu estou falando de qualquer tipo de atenção. Eu busco, e é uma coisa minha, colocar algo mais básico possível. Dandara, você é louco, eu tô nem aí. Eu sei que o meu propósito é mostrar Cristo. E se qualquer coisa em mim tire a atenção de Cristo, tá errado. Mostrar algo em você, sai. Porque pior do que não fazer nada é roubar o lugar dele. Pior do que não fazer nada para ele. Se você não faz nada para ele, talvez só precisa ser evangelizado e conhecer a Cristo. Mas roubar o lugar dele é muito pior. E Cristo é o rei deste lugar. Por que a igreja vive até hoje? Vamos lá, nossos irmãos católicos, eles falam o seguinte, né? Que o primeiro papa é Pedro, né? E por que eles falam isso? Eles falam isso porque tem um momento que a multidão vem atrás de Jesus, e aí Jesus, ele fala assim para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Aí eles respondem: mestre, alguns falam que você é Elias, outros falam que você é papapá, o profeta, Aí Jesus, ok. Mas vocês que estão comigo, quem eu sou? Quem eu sou? E aí Pedro fala o seguinte: tu és o Cristo. Aí é legal, né, o que Jesus responde. Jesus fala assim: bendito és tu, Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Eles usam isso para falar que sobre Pedro foi construída a igreja. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso que a Bíblia está falando. Vocês lembram que tudo é feito através da palavra? Então a igreja foi feita através da palavra. E qual é a palavra que embasa a igreja? O que Pedro falou: tu és Cristo. Tu és Cristo, o Messias que havia de vir. Então a igreja existe e é baseada, o alicerce, a base dela é que Ele é Cristo. Então não faz sentido revelar outra coisa neste lugar que não seja Cristo. Amém? Nós precisamos conhecer Cristo. Oh, Jesus, nos perdoe todas as vezes que nós tomamos o teu lugar.
Nos perdoe, Pai, quando quisemos que olhasse para nós. Nos perdoe quando o Senhor nos mandou mudar e nós não mudamos. Nos perdoe quando nós quisemos roubar o olhar da tua igreja. Nos perdoe quando o Senhor não foi exaltado. Nos perdoe, Senhor, por não te buscar como deveria. Irmãos, quando alguém nos corrige, é para que Cristo se apresente mais em nós. E isso deve ser motivo de alegria. Quando algo não tá legal, caramba, é sempre o Enzo, né? Meu Deus. O Enzo, ele me irrita muito. Mas ele revela muito Cristo também. E quando o Enzo começou a pregar, ele chegava em mim e falava assim: Dandara, eu falei alguma coisa errada? Eu errei em alguma coisa? E é essa preocupação que nós precisamos ter. Porque não é sobre ele, é sobre Cristo. Eu preciso que eu me esconda e ele apareça. Nós esses dias fomos na Ir. E foi muito bom, né? O avivamento é muito importante. E as meninas não foram nesse, mas a gente foi no Richard Gordon. Foi até engraçado que a Luma disse: aí é uma igreja muito bem estruturada. E eles são cheios da presença de Deus. Mas sempre tem algo a ser ajustado para levar para mais perto. E foi um homem lá que ele é da Bethel. A Bethel é uma igreja que carrega muito a presença de Deus. A minha amiga Bruna, eu enchi o saco dela para ela ir lá, que ela tá lá na Califórnia. Ela foi lá e ela recebeu muito de Deus. Ela virou outra Bruna depois que ela foi lá. Ela recebeu o batismo no Espírito. E ela só conseguiu me agradecer. Eu falei: eu não, minha filha, é tu. E esse cara foi lá. E o que mais me tocou é que ele é um homem de Deus. Ele é cheio da presença. Ele era um homem de Deus de fato. Mas ele levava tanto as pessoas a olharem para Cristo que ele conseguiu mudar toda a estrutura da igreja para chegar mais perto de Cristo. Foi muito engraçado porque a gente foi lá no final de semana, segunda-feira, uma menina que é de lá, minha paciente. Eu falei: nossa, Gabi, você viu como foi bom? Ela: Dandara, gerou um problemão na igreja, porque todo mundo ficou: meu Deus. Mas um problema pro bem, no sentido de eu preciso mudar a estrutura, porque porque a estrutura que leva mais a Cristo é outra. E nós precisamos estar atentos a ouvir isso. E o mais legal é que teve um momento no louvor que tinha tanta presença de Deus, que tinha pessoas magníficas cantando, pessoas incríveis cantando, mas ninguém estava nem aí para quem era, porque o Espírito Santo estava lá e ele só levava os olhos para Jesus. Então ninguém estava nem aí se era a pessoa A, X, Y, Z. Todo mundo estava olhando para Jesus. E é isso que nós precisamos. Amém? Quem sobe nesse púlpito sofre dessa tentação. Porque, gente, o inimigo, ele não precisa que ele seja exaltado. Quem vai exaltar o inimigo aqui na igreja? Quem vai? Ninguém, né? Acho que nem um descrente vai fazer isso, né? A única coisa que ele precisa é tirar a atenção de Jesus. E sabe o que ele usa para isso? O meu ego, o meu orgulho, o meu individualismo, a minha desobediência ao Senhor. Quando eu desobedeço a Deus,
E eu falo, não, Deus, essa palavra aqui é mais legal. Eu estou roubando o lugar de Cristo. Temos que tomar cuidado quando a gente sobe aqui. Amém? Não queira que seu microfone apareça mais. Não queira aparecer mais que outra pessoa. Irmãos, eu não gosto de trazer essas palavras. Eu não gosto. Mas é desejo de Deus pegar os nossos olhos e voltar para Cristo. E nós não podemos roubar esse olhar. Não roube o lugar de Jesus. Se você não quiser morrer para você mesmo. Se você não quiser morrer para você mesmo e dar lugar para Cristo, sente no banco e não roube o lugar dele. Porque nós vamos passar nessa terra, mas ele não. Não impeça que Jesus seja o centro por causa do seu orgulho. Toda palavra é sobre Jesus. Vamos ler. Eu sei que eu passei um pouquinho da hora, mas eu já estou acabando. Vamos ler Colossenses, capítulo 1. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o primogênito e o princípio dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Pode passar, bebê. Pode passar. Isso eu já li. Pode passar. Pode passar. Passa também. Agora, alegre-me nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade que me foi dada por meio de Deus, para apresentar a vocês de modo pleno a sua palavra. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou aos seus santos. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, é a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a força dele, que atua poderosamente em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. Quando nós morremos para nós e Cristo se revela através de nós, essa é a esperança da glória. Isso muda as pessoas. Não vamos ser crente relatório. O que é crente relatório? Sai do culto,
aconteceu isso com tal pessoa, isso com tal pessoa, isso com tal pessoa. Ah, no culto essa pessoa chegou, essa pessoa estava lá. E Jesus estava onde? Vocês já perceberam? Eu amo a presença de Deus, porque ela muda as pessoas. Vocês já perceberam como a presença de Deus é diferente no culto da Santa Ceia? Vocês já perceberam isso? Como muitas vezes, se a gente tiver uma estatística, vamos fazer uma estatística? Tem cultos que Deus, a presença dele é quase palpável, né? Não é que a presença não está nos outros, mas tem cultos que são diferentes. E se a gente for fazer uma estatística, aqui na igreja, né, falando aqui na igreja, a maioria desses cultos está na Santa Ceia. Por quê? Porque na Santa Ceia, nós lembramos de Cristo. Na Santa Ceia, nós lembramos que Ele está aqui pertinho, que Ele morreu por nós. A presença de Deus vem quando Cristo é revelado. Vamos ficar de pé. Eu quero finalizar com João. Cadê a Júlia? Pode vir, Júlia. João 17. Versículo 3. Olha o que Jesus fala. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não, só o 3, bebê. Esta é a vida eterna.